I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Boa noite, então, a pedidos, né, frente à última chuva que nós tivemos na sexta-feira. Então, hoje nós vamos falar sobre a nossa aula 8 da Química Analítica e Instrumental, né? Eu vou colocar aqui para compartilhar com vocês a minha tela. Então, como eu estava dizendo para vocês, né, deixa eu tentar de novo. Vamos compartilhar a tela. Agora foi. Só um... Então, eu vou colocar aqui a nossa página do Moodle e vamos retomar, né, lá a parte da aula 7, que nós já tivemos. Na aula 7, a gente falou sobre os indicadores de pH e sobre a ionização e a hidrólise. Os indicadores de pH, eles são substâncias que, como já diz o nome, né, eles são também chamados indicadores ácido-base, porque a gente consegue determinar o pH ou a faixa de pH conforme essas substâncias ditas indicadoras, né? Então, só para a gente relembrar, o pH ele está muito associado com os íons da autoionização da água. A água, ela pode sofrer autoionização e liberar os íons H3O+, né, o H+, e o OH-. A cada 1 litro a 25 graus Celsius, nós temos 10 na menos 7 moléculas de água que acabam sofrendo essa ionização. Então, através disso, a gente consegue chegar nessas relações em que a constante da água, né, de equilíbrio da água, vai ser só em função desses íons gerados, que é do H3O+, e do OH-. E, então, a gente consegue determinar o pH, porque o pH é só a gente tirar o log, o menos o log dessa concentração. Então, a gente sabe que o pH mais o pOH, ele tem que chegar sempre a 14. Então, nós temos aqui uma escala em que, quando nós temos pH 7, nós vamos ter a neutralidade. Geralmente, a água pura, né, água destilada, ela vai ter um pH 7, porque ela vai ter a mesma quantidade de íons H+, e de íons OH-. Então, quando o pH está menor do que 7, nós vamos ter a condição ácida. E quando o pH tem um valor acima de 7, nós vamos ter uma condição básica, né? Vamos ter o que a gente chama de solução básica. Mas a soma do pH com o pOH tem que dar sempre 14. Então, vejam só, se o pH é 0, o pOH tem que ser 14. Se o pH é 1, o pOH tem que ser 13. A soma sempre vai dar 14. Bom, esse potencial de hidrogênio, que é o que a gente chama de pH, a gente consegue calcular sempre pelo log da concentração de H+. Tá? Por que a gente usa essa escala? Porque as concentrações de H+, são muito pequenas. 10 na menos 2, 10 na menos 5, 10 na menos 7. Então, teve um cientista lá sueco que ele usou o log para chegar no número inteiro, que ficaria mais tranquilo da gente utilizar. Porque a escala de pH vai de 0 a 14. A grande maioria dos alimentos que nós temos ou são ácidas ou estão perto da neutralidade, um pouquinho acima da neutralidade. Vejam só, uma solução de ácido forte, ela vai estar lá perto do 0 e do 1. O limão já tem um pH 2. O refrigerante, seja ele qual for, né, de cola ou os outros, vão estar ali próximo do 3. O tomate tem um pH 4, o café tem um pH 5.
e assim por diante. Deixa eu só aumentar aqui para que vocês possam visualizar um pouquinho maior, eu acho. Aqui. Ficou melhor? Pessoal, eu não estou conseguindo ver o chat, vocês poderiam me dizer? Né? Tá. Tá dando para ver bem, professor. Certo. Então, vejam só, já quando a gente pega a água destilada, ela vai ter um pH 7. Tá? O leite está ali, ó, 6, entre 6 e 7. O sangue, ele é um pouquinho acima do 7. 7,3, 7,4. Né? A tintura do cabelo já vai para um 8, 9, né? O leite magnésia vai para um 10. Uma solução de amoníaco de uso doméstico já vai para um 11. O de uso farmacêutico já vai para 12. Produtos de limpar o forno já vão para o 13. E uma solução básica forte já vai lá para o 14. Então, vejam que a escala de pH a gente pode traçar, né, com algumas substâncias que nós conhecemos. Bom, o que o indicador vai fazer? Ele vai mostrar, né, numa solução se nós temos uma condição ácida ou básica. Então, o indicador ele vai ser uma substância que a gente diz ácida ou básica, né? Que ele é fraco. Por que fraco? Porque ele, em contato com a água, pode, no caso do indicador ácido, né? Pode liberar o H+, e é o que a gente chama dessa base conjugada. Então, antes dele misturar com a água, ele vai ter uma cor A, ou com a água, ele vai ter uma cor A. Depois que ele faz essa dissociação, ele vai ter uma cor B. Já vamos chegar lá. Nós temos alguns indicadores, muitos indicadores, né? E que eles vão trabalhar numa faixa de pH. Dependendo da faixa de pH, ele muda a sua cor. Por quê? Porque ele vai mudar a sua estrutura. Aqui nós temos o indicador fenolftaleína, ó. No meio ácido, ele vai ter essa estrutura. Então, à medida que a gente vai adicionando hidróxido, né, até neutralizar e passar para o meio básico, quando passar para o meio básico, ele vai ter essa estrutura, vejam que já mudou completamente, e aí ele vai ter um tom rosa. Então, aqui nós temos esse exemplo mostrando, né, o pH aqui 7, ó, pode ver incolor, né, meia gota, né, antes de chegar no ponto de viragem, ele tem esse aspecto incolor. Quer dizer, ácido vai ser incolor para a fenolftaleína. Meia gota depois, ele já está... Vejam que o pH já foi para 9, e ele já está rosa. Quer dizer, já passou pelo ponto de viragem. E, se eu continuar colocando, ele vai ficar com um rosa mais intenso. Tá? Mas vejam, aqui, ó, é o ponto de viragem, ou ponto de equivalência, que a gente já vai falar. E o alaranjado de metila, um outro indicador, vejam só, desculpe, eu acabei não falando, a faixa do pH da fenolftaleína é entre 8 e 9, enquanto que a faixa do alaranjado de metila é entre o 3,1 e o 4,4. Então, nessa faixa acontece a mudança da cor. Então, vejam, quando a gente fala ácido-base, né, a gente está falando dentro de uma faixa de pH. Essa faixa onde acontece a mudança da cor é o que a gente chama de faixa de viragem. Então, vejam, abaixo de 3,1, essa substância, né, esse indicador, ele vai ser vermelho, vai ter a coloração vermelha. Acima de 4,4, ele já vai estar no amarelo. Né? Então, a gente diz que é esse ponto de viragem. Uma outra substância é o azul de bromotimol. Vejam que ele muda a sua estrutura e a faixa de viragem dele é entre 6 e 7,6. Vejam, amarelo na parte ácida e azul na parte básica. Agora, tem uma coisa interessante, que justamente no pH 7, ele vai estar no meio entre o amarelo e o azul. E pode ver, ele tem uma coloração verde, né? Porque justamente no meio dessa transição. Então, a gente pode ver aqui nos tubos, né, ó,
Ácido, aqui já começa a mudar, verde, neutro. E já vai mudando para o azul, já está na condição básica. Tá? Então, esses são os indicadores. No laboratório, para ser prático, né, dependendo do que você vai fazer, nós temos uma ferramenta que a gente chama de indicador universal. São tiras de papel que tem essas colorações diferentes, né? Aqui ela está seca, né? Então, quando você coloca na solução, ele vai indicar qual é o pH, a faixa de pH. Por que eu digo faixa? Porque pode ver aqui, ó, na caixinha tem uma escala. 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai dar números inteiros, então ele vai dar a faixa que está. Lógico. Né? Se eu pegar um pH-mêtro, que é um instrumento, tem um eletrodo, ele é mais preciso, e aí você consegue determinar faixas mais precisas de pH. Então, tem pH que pode dar até 2 casas após a vírgula. Então, ele pode mostrar que a solução, por exemplo, está a 7,3, né, 8,1. Ele pode indicar daí mais precisamente o pH. Tá? Como eu falei, nós temos vários tipos de indicadores. Aqui nessa tabela, nós temos alguns pHs e qual é a mudança da cor. Né? Então, veja aqui, ó, azul de timol. A faixa de viragem é entre 1,2 e 2,8. Tá? Só um minutinho aqui. Então, ele vai passar do vermelho para o amarelo. Então, antes do 1,2, ele é vermelho. Quando ele passa a viragem, ele vai para o amarelo. O mesmo com o alaranjado de metila, que a gente já falou. O azul de bromofenol está na faixa de 2,8 e 4,6, vai do amarelo para o azul. Verde de bromocresol, 3,8 a 5,4, amarelo para o azul. O vermelho de metila, 4,2 a 6,3, do vermelho para o amarelo. O azul de bromotimol, que a gente mostrou, né, do 6 ao 7,6. Fenolftaleína, lá 8,2 ao 10, e a timolftaleína, do 9,3 ao 10,5. Claro que existem muitas outras, e aqui eu trago justamente isso, mostro isso, né? Que nós temos, ó, vejam, desde o mais ácido até a mais básica, né? Que é o carmim de índigo, que vai do azul ao amarelo. Então, e aqui tem as cores, né? Que elas podem adotar. A fenolftaleína é um que, juntamente com a timolftaleína, que varia do incolor para a outra cor, né? A fenolftaleína para o rosa carmim e o timolftaleína para o azul. Tá? Então, essas são as substâncias ditas indicadoras. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas a fenolftaleína a gente é o que mais utiliza para determinar a acidez ou basicidade. Vai do 8,2 ao 10, por que não do 7? Por quê? Porque justamente quando vai chegando lá no 7, ou um pouquinho acima do 7, para garantir que toda a substância ácida, todos os íons H+, sejam neutralizados, né, a gente precisa de um indicador que esteja um pouquinho acima do 7, né, no caso o 8,2. E a gente vai explicar hoje na aula 8 como é que funciona a volumetria, a titulação, e vocês vão perceber por que isso, tá? Já vou falar sobre isso. Bom, o próximo, né? O próximo, então, item é o que a gente chama de ionização. Para reforçar, a ionização é quando uma substância molecular, né, e entra em contato com a água, ela acaba liberando os íons, né, se transformando em íons positivo e negativo. Vejam só, é bem diferente de um composto iônico, que daí ele só separa os íons. Nesse caso, não. Nesse caso, é uma molécula que tem compartilhamento de elétrons. E um desses átomos ou grupamentos de átomos acaba ficando com os elétrons
do íon positivo, né? Tá? Então, bem diferente. Então, aqui eu tenho um esquema básico. Quando o composto é iônico, ele vai sofrer dissociação, ou seja, a água vai promover a separação do íon positivo e do íon negativo, porque ele já tem os íons. Mas quando o composto é molecular, ou seja, são feitos por moléculas, pode acontecer dois casos. Um é só formar uma solução molecular, a molécula fica lá bonitinha, dissolvida na água. E o outro é quando ocorre a ionização. Esse contato com a água força a geração dos íons, tá? É o caso, por exemplo, dos ácidos. Os ácidos, quando são dissolvidos na água, eles acabam liberando o íon H+, e o ânion, né? Aqui está mostrando isso, né? Vejam a água junto com o HCl, que é o ácido clorídrico, e que separa os íons, o H3O+, porque o H+ do ácido saiu junto com a água, e o Cl-. Então, a isso nós chamamos de ionização. Agora, quando a gente coloca sais na água, se o sal ele vem de um composto iônico fraco, né, ou ácido fraco com a base fraca, ele vai sofrer o que a gente chama de hidrólise. Por quê? O que quer dizer hidrólise? Quebra a água. Né? Hidrólise quer dizer, lise é quebra, hidro vem de água, quebra pela água. Quer dizer que o sal vai quebrar a molécula de água e vai se juntar com um desses íons, ou o íon positivo, que é o H+, ou o íon negativo, que é o OH-. Tá? Então, aqui fala, ó, os ânions, eles vêm de um ácido, tá? E os cátions vêm da base, porque um sal é quando um ácido reage com a base, forma sal e água. Então, quando esses ânions ou cátions vêm de um composto fraco, eles vão fazer o que a gente chama de hidrólise. Se ele vem de um ácido forte, uma base forte, não sofre essa hidrólise. Então, permanece o pH da solução. Então, vejam só, tem 4 casos. Quando tanto o cátion como o ânion vêm de um ácido forte e de uma base forte, ou quando o ânion vem de um ácido fraco e o cátion de uma base forte, ou quando o sal ele vem de um ácido forte de uma base fraca, ou quando ele vem, né, o sal, ele vem de ambos fracos, tanto o ácido como a base. Se os dois forem fortes, não sofre hidrólise, então o pH vai ficar 7, neutro. Exemplo, o NaCl, que é o sal de cozinha. Quando a gente mistura ele na água, ele vai permanecer neutro. Os íons vão ficar lá separadinhos. Agora, se vem de um ácido fraco, o ânion é que veio do ácido, então ele vai quebrar a molécula de água. Olha só, ele quebra a molécula de água, restaura o ácido fraco e libera a hidroxila. Então, o pH da solução, por liberar a hidroxila, vai ser maior que 7. Se vem da base fraca, vejam só que é o caso do amônia, né? Ele libera H+, o H3O+. Então, se libera H3O+, o pH é menor que 7. E se os dois vêm de fracos, ele vai reagir tanto com o H+, como com o H-. Então, ele depende do quê? Das constantes do ácido e da base. Se a constante do ácido ou da base forem maiores, eles vão... Desculpa que está meio que travando aqui. Eles vão... sofrer essa hidrólise. Deixa eu tentar aqui, estou com um probleminha aqui no meu botão. Aí.
certo? Aqui, resumindo então, né? Olha só, se o sal veio de um ácido forte de uma base fraca, a solução é ácida. Se o sal veio de um ácido fraco de uma base forte, ela vai ser básica. Se o ácido veio de ambos fracos, depende do Ka e do Kb, das constantes do ácido e da base. E se vem dos dois fortes, ela vai ser neutra. Certo? E aqui depois, no próximo item, né? A gente dá aqui uns conceitos de ácido, né? O que é um ácido forte, o que é um ácido fraco, justamente para saber, olhando para o sal, se vem de forte, se vem de fraco, como é que acontece. Então, aqui está essa parte, e aqui tem os exemplos, né? Justamente para você reconhecer quando vem de um ácido fraco, quando vem de uma base fraca ou vice-versa, tá? Então, por favor, né, façam a leitura ali. Aí tinha um exercício, o exercício acho que ficou até hoje, né, para ser entregue, a tarefa 7, né? Aqui também tem a aula da 7. E hoje, então, nós vamos falar sobre a volumetria. Vejam que o nosso material ele foi já pensado justamente para a gente ir encadeando um conhecimento no outro. Então, hoje a gente fala de análise volumétrica, ou volumetria, ou titulação, né, como você desejar chamar essa técnica. Só um minutinho que o sistema aqui está rodando. Olhem só, então, análise volumétrica. O que quer dizer análise volumétrica? Aqui nesse capítulo, a gente vai falar desse método que usa, né, uma substância padrão ou padronizada para reagir com uma outra substância que a gente não conhece a concentração, e no final da reação, que vai ser mostrada pelo indicador, pela substância indicadora, a gente tem condições de calcular a concentração desconhecida, né, de encontrar quanto que é a concentração desconhecida. Então, a gente tem alguns tipos de volumetria, mas antes de falar dos tipos, a gente vai falar sobre o método em si. Como vai funcionar esse método? Eu deixo o nosso sistema... Às vezes ele fica lento assim, gente, porque tem muita gente usando o Moodle, né? Então ele acaba ficando meio lentinho. Mas a gente já vai lá para a próxima página. Não sei se vocês já entraram, eu faço um apelo a vocês. Olhem o material, leiam o material, passem por ele, porque ele vai ajudar na hora de fazer as atividades. Vejam, nós estamos já no capítulo 8, né? Isso quer dizer que estamos chegando no final, né? São 10 semanas, né? Então, a gente está chegando no final. Se vocês perderam alguma... desculpem, deu erro aqui. Se vocês perderam alguma atividade, falem comigo, para que a gente possa ver uma maneira de vocês fazerem essa atividade, tá? Entrem em contato comigo, não deixem passar. Falem comigo, nem que me chamem no privado, no WhatsApp, professor, assim, assado, e eu vou dar a oportunidade para vocês fazerem esses exercícios, tá? Então, aqui, ó. Quando a gente fala em análise volumétrica, também é chamado de titulação. Titulação é o processo no qual uma solução padrão, ela vai ser usada como referência, né, para você adicionar com uma outra substância que você não conhece, né, que você quer saber qual é a concentração, até que a reação se complete. No caso da volumetria, é um método que baseia nessa reação de uma concentração conhecida, que a gente chama de titulante,
com uma substância que você quer descobrir, que a gente chama de titulado. Então, vejam aqui tem um esquema básico. Eu tenho aqui a bureta é uma vidraria que tem uma torneirinha, tem uma escala bem precisa, ela é calibrada para isso, onde você coloca a substância padrão. E no Erlenmeyer, aqui embaixo, você vai colocar a sua amostra, né, também chamado de analito, ou, no caso aqui, titulado, vai ser o titulado. Então, você vai gotejar, né, a substância padrão na tua amostra, que vai daí provocar a reação, e aí, quando alcançar reagir completamente, muda a cor do indicador e você sabe, tem que parar ali. Você sabe que chegou no final da reação. E aí você mede o que você gastou e você consegue determinar a concentração. Fale, Patrícia. O professor está me escutando? Que hoje de tarde Sim. o professor não estava me escutando, tá? A cor vai variar de acordo com o produto que for colocando lá dentro, né? Não quer dizer assim, porque às vezes a gente tem no imaginário que o vermelho é ácido e o azul é básico. Não tem nada a ver isso, não. Vai depender do reagente, do que pingar ali e da reação, é isso? Não, depende do indicador que você colocar lá dentro do Erlenmeyer, lá junto com a amostra. Ah, tá. Por isso que você deu aquele gráfico, aquela tabelinha, que você colocar isso. Cristal cor, em cor. Pode ficar até incolor, então. Pode. Ah, interessantíssimo. Tá, obrigada, professor. Eu estava aqui, assim, curiosa a perguntar isso. Com certeza, pode perguntar, tá? Vou ver logo em seguida que ele vai dar um exemplo para você ver, tá? Então, olhem só. Vamos lá, ele já vai mudar. Como que ele não nos abandone agora? Aí. Então, quando eu vou fazer uma análise volumétrica, eu tenho que considerar o seguinte: primeiro, a reação. Porque a reação ela tem que ser simples, tá? Que eu possa expressar ela na forma de uma equação e que daí eu posso ver as razões estequiométricas e pela simplicidade, eu posso ver quanto que eu gastei, no caso de volume, para poder calcular essa concentração. Então, ela deve ser bem simples, ela deve que nos ajude a expressar através de uma equação, deve ser praticamente instantânea, ou seja, à medida que eu coloquei lá dentro já vai acontecer a reação. Deve haver alteração de alguma propriedade física, pode ser pH, pode ser temperatura, pode ser condutividade, que daí muda, né, quando a solução chega no ponto de equivalência, e que deve ter um indicador que nos mostre que chegou nesse ponto de equivalência, né? Esse indicador, como eu falei para vocês, pode ser que mude a cor, pode ser que forme um precipitado, tá? Mas geralmente a gente trabalha com mudança de cor. Então, ele que vai definir justamente quando chegou nesse ponto de equivalência. Bom, mas para isso, eu tenho que ter bem certo quem é quem na titulação. Primeiro, a solução padrão. A solução padrão é aquela que eu sei exatamente quanto vale a concentração dela. Então, ela deve ser suficientemente estável, né, para eu poder usar e determinar a concentração uma única vez. Então, determinei a concentração dela, não vai mudar com o tempo. Ela deve reagir rapidamente com a minha amostra, para minimizar o tempo, né? E ela deve reagir completamente com a amostra até chegar no ponto final. Então, que ele me mostre o ponto final com exatidão. Tá? Então, essa é a solução padrão, tem que ser dessa forma. Nós temos alguns tipos de solução padrão, né? Uma que é o que a gente chama de padrão primário e outra que a gente chama de padronizada, ou padrão secundário. O padrão primário é quando eu tenho um reagente que preenche todos os requisitos. Primeiro, 100% da substância principal
é conhecida, ser puro, não ser higroscópico. Higroscópico quer dizer não absorver a umidade do ar, senão ele vai incorporando cada vez mais massa, né? Não perder água de hidratação, não absorver oxigênio nem gás carbônico, porque senão altera suas propriedades. Ser estável a temperaturas de secagens, ter boa solubilidade no meio da titulação, né? E ter uma massa molar elevada. Então, aqui ele mostra alguns tipos, né? Como oxalato de sódio, bifitalato de potássio, dicromato de potássio. Então, essas são algumas substâncias que nós chamamos de padrão primário. Só para ter uma ideia, o bifitalato de potássio é aquele que é usado para padronizar o hidróxido de sódio, né? O padrão secundário, daí, ó, como o nome já diz, é uma substância que não tem tanta estabilidade como o que a gente falou em cima, mas que eu consigo padronizar. Por exemplo, o hidróxido de sódio, o EDTA, o nitrato de prata. Então, são substâncias que eu consigo padronizar, então ele vira um padrão secundário. Por que isso? Vejam só. Porque quando eu chego no ponto de equivalência, o que é o ponto de equivalência? Também chamado ponto estequiométrico ou final, né, de uma titulação. Aquele ponto final é quando a reação aconteceu chegou ao final, né? Por exemplo, o ácido de base, né? Quando todo o ácido reagiu com toda a base, chegou no ponto final. A gente costuma dizer, então, aqui, ó, que a quantidade de matéria do titulante tem que ser igual à quantidade de matéria do titulado. Ou seja, o número de mol do titulante, que é o meu padrão, é igual a do titulado. E quando é que a gente sabe que aconteceu isso? Chegou nesse ponto? Quando muda a cor do indicador. Tá? Se eu sei a concentração padrão, né, do meu padrão, eu posso saber, tenho mais ou menos a ideia de quanto que é a minha amostra, quanto tem na minha amostra, eu posso ver o padrão, fazer um teórico, né? Posso calcular o teórico. E a diferença entre o teórico e o real, né, me dá o erro da titulação. Bom, seguindo, vejam só, eu tenho classificação dos tipos de volumetria, tá? Ou eu tenho a direta, ou titulação direta, que aquela reação acontece rapidamente, ou eu tenho aquela que é o método indireto, ou uma titulação indireta, que é quando a reação ela acontece muito lentamente. Então, você faz um outro tipo de cálculo. A mais usada são as diretas, tá? Mas tem também o método indireto para alguns tipos de determinação. E tem como as classificações das técnicas. As técnicas geralmente estão associadas com o tipo de reação que acontece. Por exemplo, a de ácido base, ou dita neutralização, é quando um ácido reage com uma base. Aqui a gente usa para determinar a acidez, é o que a gente usa para determinar qual é a basicidade de alguma solução, tá? Geralmente a gente usa, ó, ácido forte com base forte. Em menor grau, a gente usa ácido fraco com base forte, tá? Principalmente quando a gente vai determinar acidez de sucos. Por exemplo, suco de laranja, suco de maçã, suco de uva. A gente determina a acidez porque lá dentro da amostra vai ter um ácido fraco, que vem lá dos compostos da fruta que a gente vai analisar, e aí a gente usa uma base forte para neutralizar completamente, né? Então a gente determina a acidez dessa forma. Precipitação, então a volumetria de precipitação é quando a reação que acontece, ela vai gerar um precipitado, uma substância insolúvel, e a gente consegue ver isso, né? Então quando alcança esse ponto, pode ter um indicador ajudando, a gente percebe quando ela chegou no final. Oxirredução, quer dizer,
A reação ocorre com transferência de elétrons de um componente para outro. E quando acontece de chegar no ponto de equivalência, há uma mudança de cor também. Aí a gente consegue determinar quando chegou no final. E por último, né, a complexação é quando um íon metálico reage com um dos nossos reagentes e muda a cor, né? Quando ele chega naquele final, ele provoca uma mudança de cor. Então, por isso que a gente diz que é de complexação. A mais utilizada é a de ácido-base, e que é o que a gente chama de volumetria de neutralização, ou titulação ácido-base, onde o titulante vai ser aquele componente que é o padrão, que tem a concentração conhecida. Então, se eu for determinar a acidez de um suco, o padrão vai ser o quê? Uma solução de base forte. Pode ser hidróxido de sódio, pode ser hidróxido de potássio. E o titulado é a nossa amostra, é aquilo que a gente quer determinar. Como exemplo, eu coloquei aqui, ó, teor da acidez de vinho, teor da acidez de um vinagre, teor da acidez de um suco. A gente determina, então, através desse tipo de volumetria. Aqui, basicamente, está mostrando o sistema que a gente monta, né? Então, veja, a gente tem um suporte universal, tem essa base, tem as garras metálicas, que vão segurar a bureta, que é essa vidraria que tem a graduação e tem uma torneirinha, o frasco ou copo de Erlenmeyer, que ele é cônico, justamente para auxiliar na hora que nós vamos fazer a medição, né, porque a gente tem que agitar. E uma substância indicadora. Então, no Erlenmeyer, a gente coloca aqui a nossa amostra, na bureta a gente coloca o nosso. Ainda, aqui mostra uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui tem, então, um detalhe da bureta, né, com a sua graduação. Vejam que ela muda em 10, né? São em mililitros, né? Então, vejam que o menisco, a gente tem que olhar de uma forma que a parte inferior do menisco coincida com a nossa medida, a medida que a gente quer. E aqui ele mostra justamente isso, aqui é uma proveta, não é uma bureta, mas só para mostrar que a visualização desse menisco não pode ser de baixo para cima, nem de cima para baixo, ela tem que ser na linha reta. Então, o menisco tem que estar na linha dos olhos, para eu poder observar de forma ideal, senão causa um problema, um erro que nós chamamos erro de paralaxe. Por quê? Porque daí eu estou subestimando quando eu vejo para menos, ou superestimando quando eu vejo para mais. Então, tem que tomar esse cuidado. Aqui embaixo, daí, a gente está olhando, quando eu coloco a amostra, né, no copo de Erlenmeyer, depois que eu coloquei a amostra, eu pingo lá as gotas do meu indicador, que ele vai mostrar quando eu alcanço o ponto de equivalência, ou o ponto final. Então, aqui mais embaixo, mostra como é que eu devo manusear esse equipamento. Então, veja aqui, ó, com a mão esquerda, ele vai envolver, né, a torneirinha da bureta, e com a mão direita, depende, né, se você é canhoto ou destro, né, você vai agitar esse frasco Erlenmeyer para que, à medida que cai o reagente, vai homogeneizando, né, a solução e vai acontecendo a reação mais rápida. E quando alcança o que a gente chama de ponto de final, a gente tem que tomar cuidado. Que cuidado que a gente tem que tomar? Porque quando chega próximo do ponto final, eu tenho que trabalhar, às vezes, com um volume menor que uma gota. Veja aqui. Aqui ele está mostrando no frasco A
que não alcançou o ponto de equivalência. Ele está ali menos de meia gota do ponto de equivalência. No ponto B, ele alcançou o ponto de equivalência. Veja que o rosinha, né, é bem clarinho. A gente costuma dizer que ele tem que alcançar esse ponto que é a cor persistente. Por isso que a gente está sempre agitando. Por quê? Porque se ele não for persistente, à medida que você vai agitando, ele vai voltar a ser transparente. Quando ele chega no ponto de equivalência, ele não volta mais. E veja, se você colocar uma gota a mais, ele já vai para esse rosa um pouco mais intenso. Então, se alcançar esse rosa mais intenso, ele já ultrapassou o ponto final, o ponto de equivalência. Veja, gente, claro que a gente vai praticar isso quando voltarmos, né, no presencial. Mas essa é a dinâmica desse método chamado volumetria. Bom, aí eu alcancei lá, aqui só para a gente ver, né? A situação ideal é quando o volume final é igual ao volume do ponto de equivalência. Teoricamente, a gente vê assim, vou confirmar se aquela solução que foi preparada está com a concentração ideal. Pego o padrão, monto. Muitas vezes não está. Por quê? Por causa de erros, muitas vezes, de quem fez aquela solução. E aí a gente consegue determinar o erro, né? Então, essa fórmula aqui é justamente para a gente determinar. Agora, se eu não conheço quanto tem na amostra, eu posso calcular através dessa reação aqui, ó. Onde eu coloquei que MaVa igual a MbVb. Como a gente está falando de uma titulação ácido-base, o A para ácido e o B para base. Então, a concentração do ácido vezes o volume desse ácido tem que ser igual à concentração da base vezes o volume da base. Então, através dessa relação, eu consigo encontrar a concentração daquele que eu não sei, ou seja, o ácido, ou seja, a base, né? Eu consigo através dessa relação. Então, vejam aqui, para alcançar essa questão da volumetria, eu tenho alguns métodos que são importantes e são suportes para chegar nesse ponto ali da concentração molar, né, da volumetria. Quais são eles? As medidas de massa. Então, eu tenho que cuidar, né? O ideal é a gente trabalhar com balança analítica, mas nem sempre eu tenho essa oportunidade, então eu vou trabalhar com balança semi-analítica, que tem um exemplo. Balanças analíticas são mais indicadas, então aqui tem até algumas orientações de como eu devo proceder com essas balanças, né? Tem que ter secagem do material que eu vou medir, eu uso um dessecador. Vejam só, a balança analítica, ela tem de 4 a 5 casas após a vírgula, ela tem essa caixinha que protege onde eu vou fazer a minha medição, que é justamente para evitar que o ar se desloque, porque senão ele dá diferença. Imagine, 4 casas após a vírgula, ele vai dar muita diferença se ficar exposto ao ar, né? Além disso, as medidas de volume, eu tenho que ter bem claro quais são os materiais que podem me auxiliar a medir volumes com precisão e quais são aqueles que não são precisos. Então, aqui eu tenho alguns aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. A proveta, o copo de Erlenmeyer, o copo de Becker, eles são usados para manusear líquidos, só que eles não são precisos. A proveta, ela auxilia a pegar o volume, mas ele não vai garantir precisão. Quais são os equipamentos que eu uso que são precisos? São aqueles ditos calibrados. São as pipetas, tá? Claro que dentro das duas pipetas que tem a graduada e tem a volumétrica é a que é a mais, vamos dizer assim, precisa possível, porque ela só mede um único volume. O balão volumétrico também só tem um único volume, só tem uma única indicação.
E as buretas, né? As buretas são aqueles equipamentos que também são padronizados. Então, esses são equipamentos que você vai ter uma maior confiabilidade, né? No valor, no volume que você vai manusear. Então, que são os aparelhos volumétricos que a gente diz, né? Então, aqui tem alguns cuidados, eu peço que vocês leiam, né? Balão volumétrico. O balão volumétrico ele é utilizado justamente para preparar a solução padrão, né? Por quê? Porque ele só tem um único volume. Então, a gente já falou, né, de preparo de solução. Você calcula qual é a concentração que você quer para esse volume de balão, vai lá na balança, pesa a massa correspondente, faz uma dissolução com um volume menor, né? Passa para dentro do balão, né? Depois está totalmente dissolvido, e completa o volume até chegar no menisco. Sempre lembrando, a parte de baixo do menisco tem que coincidir com a linha indicativa. E aí você tem uma solução padrão, né? Ou padronizada. O balão volumétrico, então, é muito importante para a gente poder fazer, né, as soluções. Além dele, nós temos as pipetas. Como eu falei, a pipeta graduada e a pipeta volumétrica. A pipeta volumétrica é aquela que tem um único volume. Por isso que elas têm esse bojo aqui, para auxiliar com uma única marcação. Diferente das graduadas, que você pode pegar um volume variável. Mas lembre, sempre a volumétrica é a mais precisa. Então, na utilização das pipetas, ele dá aqui algumas dicas, né? Aqui, ó, o ideal é nunca precisar pipetar com a boca. Por quê? Porque a gente pode manusear produtos que podem ser tóxicos. Então, sempre vamos ter lá condições de ter uma pera de sucção ou um pipetador que nos auxilie nessa técnica, tá? Mas tem alguns casos, por exemplo, eu não sei se vocês já foram visitar vinícolas, né? Eles têm lá as barricas e eles vão fazer uma degustação. Eles usam um tipo de pipeta grande que só com o dedo você consegue manusear, nem precisa colocar a boca ou uma pera de sucção, porque você tira volumes pequenos, né? Então, esse é o único caso. Daí você controla com o dedo. Mas quando eu quero precisão, eu uso daí um pipetador, uma pera de sucção, justamente para evitar esse tipo de problema. E as buretas? Aqui também fala das buretas. Vejam, elas são precisas, ó, elas têm lá décimos de milímetro, né, de precisão. Elas são calibradas para isso. Aqui ele fala como você deve proceder para justamente ter uma boa, vamos dizer assim, um bom manuseio desse equipamento. Explorar o melhor dele, né? Vejam que ele tem uma torneirinha, né? Você tem que tomar cuidado, ó, você tem que colocar ele, o líquido lá, você tem que soltar ele, justamente para tirar o ar que fica abaixo da torneira. Não pode ficar bolhas. Aí, depois que você conseguiu fazer isso, aí você pode fechar a torneirinha e preencher até chegar no zero, para daí você começar a fazer a sua análise. Aqui fala algumas recomendações, né, para o seu manuseio. E aqui como manusear a torneirinha, né, para poder você fazer a análise. Você tem que cuidar, o ideal é gotejar. Vejam que cada análise que eu vou fazer, eu não posso fazer uma única vez. Eu tenho que fazer no mínimo 3 vezes, 3 repetições. Por quê? Porque eu tenho daí condições de ter uma certa estatística. Há quem indica, inclusive, que você faça 4, porque a primeira é para você ter a noção de quanto volume você vai gastar para chegar no ponto de equivalência. Aí as outras, você pode ir mais rápido e quando chegar próximo do ponto de equivalência, você vai lentamente para ficar o mais preciso possível. Então, a primeira até você pode descartar, que é justamente só para saber quanto que você vai gastar, e aí as outras 3 você utiliza, lógico.
que dependendo, quanto mais, vamos dizer assim, representativo você quer o seu resultado, você aumente o número de vezes, tá? 3 é o mínimo que você tem que repetir. Que ele fala algumas notas ainda sobre a titulação, eu peço que vocês deem uma olhada. Bom, deixa eu fazer deixa eu abrir aqui pegar aqui um PowerPoint, pegar um novo aqui, branco. Porque eu quero falar para vocês sobre os aspectos daquela... daquela fórmula. Lembra que eu falei como é que a gente calcula? Deixa eu colocar a moeda aqui. Opa. Deixa eu colocar aqui. Isso. Lembra que eu falei da fórmula? A fórmula era aqui, que MA vezes VA é igual a MB vezes VB, certo? A molaridade ou concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual à concentração da base vezes o volume da base. Como é que eles chegaram a isso, né? Vocês devem estar se perguntando. Bom, só deixa eu pegar um parênteses aqui, ó. A molaridade, a gente falou isso lá quando a gente falou em preparação de solução, ela vai ser igual ao número de mols da substância que eu estou usando, vezes, dividido pelo volume da solução em litros. Não pode esquecer. Isso que é molaridade. Então, vejam só. Se eu pegar e isolar o número de mols soluto, se eu isolar, vamos dizer assim, vou colocar assim, o número de mols soluto, vai ficar o quê? Que a molaridade vai ser multiplicada, porque estava dividindo, pelo volume. É o que nós temos ali em cima, tá vendo? Bom, a reação. O que é a reação? Qual é a reação de uma volumetria ou titulação ácido-base? O nome já diz, é um ácido que reage com uma base. Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Vou pegar um exemplo. Digamos que eu vou falar HCl mais o NaOH, que é o mais comum, né? O mais que a gente tem. Então, o que eles vão formar? Eles vão formar o quê? Deixa eu colocar assim, que daí a gente já vai ver. Vou colocar aqui para baixo. Se eu olhar, ó, se eu olhar bem, o HCl, quando a gente mistura com a água, ele vai liberar o H+, mais Cl-. O íon H+, e o Cl-. E com a base, o que a base vai fazer na água lá? O que vai acontecer? Vai liberar o cátion, Na+, mais o OH-. Estou colocando dessa forma para a gente poder entender o que vai acontecer. Olhe bem aqui, ó. Eu vou botar uma outra cor só para a gente entender aqui. Não. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Vou colocar dessa forma aqui, ó. Lembra que eu falei que é volumetria ácido-base ou volumetria de neutralização? A neutralização é porque o H+ do ácido vai reagir com o OH- da base. Então, o que ele vai formar aqui, ó? Não posso esquecer, né? Que isso vai estar em solução aquosa.
seja, misturado com água, então, vai formar o NaCl, aquoso, né? Vai estar separadinho lá o íon positivo do íon negativo. E o que vai gerar quando o H+ reage com o H-? Água, professor? Isso, exatamente, vai formar água. Por isso que a gente fala que é a neutralização. É a neutralização do H+ pelo H- formando água. Quando que vai chegar nesse final aqui, ó, que eu coloquei aqui? Quando que vai chegar nesse final? Quando atinge o ponto de equivalência, o ponto final. Nesse ponto, olhem só, nesse ponto, o número de mols, vamos dizer assim, do ácido, deixa eu colocar acho que senão, menorzinho, senão ele não vai. Aqui. O ácido vai ser igual ao número de mol da base. Entendeu? Eles vão ser iguais. Por isso que aí o que vai acontecer? Lembra lá ó, que o número de mol não é a molaridade vezes o volume? Vai chegar nisso aqui, ó. Porque o número de mol do ácido é a concentração do ácido vezes o volume do ácido. A concentração da base o número de mol da base é a concentração da base vezes o volume da base. E aí eu tenho como calcular. Entendeu? Então, vamos pegar um exemplo aqui já para a gente entender bem isso. Deixa eu colocar esses aqui para o cantinho lá. E aí a gente... Deixa eu colocar aqui. Ó, digamos que eu peguei e fiz uma titulação porque eu queria saber a acidez de um suco de laranja. Para saber qual era a acidez dessa laranja, eu peguei 3 amostras, né, de 10 ml desse suco. Eu coloquei aqui, ó, 3 amostras de 10 ml e titulei com NaOH de concentração 0,1 mol por litro. Tá? Fiz essas 3 titulações. O que a gente encontrou? A gente encontrou que, na número 1, o volume gasto de NaOH foi de 11,2 mililitros. Na titulação 2, foi gasto 10,9 mililitros. E na número 3, foram gastos 11,1 mililitros. Isso que foi o que a gente encontrou. A primeira coisa que eu tenho que fazer, vejam só, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é tirar a média desses 3 aqui. Então, eu vou tirar uma média desses volumes. Então, eu vou pegar o 11,2 mais o 10,9 mais o 11,1 e vou traçar uma média. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Ixi. Aqui.
Quais são os volumes ali? São 11,2 mais 10,9 mais 11,1. Total, 33,2. A média, então, eu sempre vou somar e vou dividir pelo número de repetições, que no nosso caso aqui são 3, né? Então, eu vou dividir por 3, igual. Ó, deu 11,0, vamos colocar 0,7. Então, esse é o nossa média, 11,07 mililitros. Por que eu fiz isso? Por que eu achei essa média aqui? Que ela é importante para nós. Por quê? Porque daí eu vou jogar aqui nessa fórmula, ó, e aí eu vou descobrir quanto que é a concentração de ácido. Como é que eu faço isso? Vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui. No lugar da concentração do ácido, eu não tenho valor, porque é o que eu quero descobrir. Mas qual foi o volume da amostra? Foram 3 amostras e 10 ml. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10. A concentração da base, eu sei, ó, porque é a padrão que eu coloquei lá, ó, 0,1. E qual foi o volume que eu achei? Olha, a minha média. Minha média é 11,07. Agora eu só vou resolver essa conta. A minha molaridade do ácido vezes 10 é igual. Vamos pegar lá a nossa calculadora. Nós temos aqui, ó. Deixa eu zerar aqui. 11,07 vezes 0,1. Deu 1,107. A minha molaridade do ácido vai ser igual àquele 1,107 dividido por 10. Que vai me dar, então, a molaridade do ácido vai ser igual a 0,107. O quê? Mol por litro. Ah, professor, mas por que é mol por litro? Porque quando eu tenho volume, ó, volume em ml com volume em ml, eu corto. Eles estão de lados opostos aqui, ó. Posso cortar. O 0,1 é mol por litro, então no final vai ficar mol por litro. Então, veja, eu descobri quanto que é a concentração de ácido que eu tenho naquela amostra. Então, a concentração de H+ daquela amostra é 0,1107 mol por litro. Pode deixar com 4 casas, professor? Pode, ou nesse caso aqui, a gente poderia arredondar para 3, ou ficar só com 2, né? 0,11, mas pode ficar com as 4 casas, não tem problema. Mas entenderam, então, da onde que vem? Veio da reação, né? Claro que a reação num suco de laranja, qual que é o ácido mais importante da laranja ou do limão, né? Que a gente tem lá dentro deles, lá? Cítrico. O ácido cítrico. Então, a reação da nossa base aqui, do hidróxido de sódio, ela vai ser justamente com esses ácidos orgânicos que tem lá nessa amostra. No caso do vinho, não é o ácido cítrico. No caso do vinho, é o ácido tartárico, é o ácido málico, né? Ou lático. Então, a base forte vai reagir com esses ácidos. Certo? Entenderam? Sim, professor. Entendi, professor. Beleza, então. Na nossa tarefa, deixa eu voltar lá para nossa... Na nossa tarefa da aula 8, tá? Eu vou entrar aqui para vocês verem. Eu vou continuar com a prévia, só para mostrar. Tem uma questão, tá? Tem uma questão lá, ó,
que é justamente o sistema, né, que a gente usa para esse tipo de questão. Ó, você tem que pegar o item e arrastar até para uma desses itens, tá? Então, nesse tipo, no nosso exercício, são 10 questões, essa é a única que é diferente, tá? E tem outras que são de múltiplas escolhas, ou então de associar com um nome, tá? Tentem fazer. E tem, acho que 2 ou 3 em que eu peço para vocês calcularem, como eu mostrei para vocês ali, tá? Tentem fazer. Tá ok? Uma coisa que eu quero até dar uma olhadinha aqui, deixa eu... Ó, são 10 questões, como eu mostrei falei para vocês, né? São 10 questões. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ativar a edição só para eu ver se eu coloquei a data, né? Como nós teríamos essa aula na sexta-feira, e sexta-feira não tivemos essa aula, eu vou colocar um prazo a mais, né, para vocês poderem fazer essa tarefa 8. Aqui. Opa. Deixa eu ver que eu acho que eu tô com... Ah, tá, tô na errada. Desculpe. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá certo? Tecnologia de alimentos. Então, vamos lá. Tarefa 7, tarefa 8. Eu vou editar aqui. Hoje é dia 2, né? Isso. Então, hoje é dia 2, nós vamos encerrar, então, no dia 9, tá? Vou colocar até o dia 9 de março, às 11 horas e 59 minutos. Para vocês, às 23 horas e 59 minutos. Para vocês realizarem. Tá certo? Sim, professor. E como eu falei para vocês, se tiver com dúvida, chame no privado, né? Eu não vi, ainda não comecei a corrigir os estudos 6, 7, né? Mas se vocês não fizeram, me chame no privado no WhatsApp, diga, professor, eu não fiz, tal. Eu abro de novo para você fazer. Ok? A 7, Ok, professor. Obrigada. tá? Mas não vamos deixar pendências, tá? E o João precisa fazer a recuperação, se não me engano, a Maria e a Patrícia. Assim que eu tiver terminado, eu entro em contato com vocês para a gente combinar a recuperação, tá? Eu vou colocar no estudo 5, eu vou colocar lá onde vocês vão postar a recuperação. Tá bom? Ok, professor. Obrigada, professor. De nada, então, uma boa noite para vocês, uma boa semana, né? E qualquer coisa, é só entrar em contato. Tá certo? Então, deixa eu parar de compartilhar. Até. Tá, obrigada, professor. Até, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite.